terceiro ano. Olha que diferente. Sabe por que tá assim? Porque nós vamos falar sobre o jornal. Ah, tia, mas nós já começamos a falar sobre o jornal. Agora nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o que tem dentro do jornal. Lá no capítulo 4, vocês aprenderam como funciona um jornal, não é isso? Como que é uma edição. Agora aqui a gente vai conhecer as partes de um jornal. Vamos lá então? Vem comigo! Pessoal, agora nós vamos começar falando sobre notícias. Existe jornal sem notícias? Claro que não. O jornal ele só vende porque tem notícias. Por quê? E por que existem as notícias? Para divulgar para a população o que está acontecendo no mundo. E a gente tem que ficar desatualizado dessas notícias? De jeito nenhum. A gente tem que procurar nos informar e aprender para a gente poder questionar certos assuntos e certos acontecimentos que acontecem na nossa comunidade, no país e até mesmo no mundo. Nós estamos vivendo aí uma situação de um vírus que está falando sobre no mundo inteiro. Você está cheio de informações sobre isso e até mesmo cheio de cuidados contra esse vírus, não é verdade? Então é preciso você aprender a comentar sobre uma notícia, né? Saber questionar sobre uma notícia. Para que isso, professora? Para a gente tornar cidadãos críticos, questionadores, que sabem se colocar sobre uma notícia que acontece. Por isso, um jornal ele não fica sem notícias, porque senão ele deixa de existir. E você, como leitor, você tem que estar antenado às notícias para você poder saber o que está acontecendo no mundo. Tá bom? Pessoal, agora a Tia vai falar um pouquinho para vocês sobre seções. O que é seção? Seção é o espaço de um jornal. Então, no jornal, tem seções que separam o gosto daquele leitor. Então, se a pessoa gosta de futebol ou de esportes, tem uma seção só de esportes. Se ele gosta só de passatempo, aquelas coisas de cruzadinha, caça-palavras, aí tem uma partezinha só para isso. Se tem notícias do mundo, é uma seção só mundial. E sempre essas seções, elas vêm identificando na página principal do jornal. Seja ela o jornal físico ou o jornal online, né? Hoje a gente está vendo muito jornal online. Então, quando você abre a página lá na internet do jornal, você vai ver as principais notícias e lá tem as seções. Tecnologia, aí você vai clicando para poder facilitar. Então, o jornal ele é dividido em seções. E tem seções de todo jeito. Por exemplo, tem até seções de cartas. É o que nós vamos ver agora no próximo slide. Vamos lá? A tia vai falar um pouquinho para vocês sobre a seção de cartas. Mas tia, as pessoas não escrevem mais cartas hoje. Mas às vezes essa seção de cartas, apesar de estar escrito seção de cartas, também o leitor ele pode enviar via e-mail. Aí entra nessa seção. O que entra nessa seção de cartas? Às vezes o leitor quer elogiar uma matéria. Ele quer tirar uma dúvida de alguma coisa numa outra seção que ele gostou e ele não entendeu bem. Ele quer fazer um agradecimento, aí ele entra na seção de cartas, tá? Então, quando você vai escrever uma carta para alguém, a pessoa coloca o quê? Data, não é? O lugar de onde ela está escrevendo e para quem ela vai mandar. Tudo isso tem que ter as informações. Quem é a pessoa que está enviando, tá? Aí eles escrevem e colocam na seção de cartas. Isso é muito comum você encontrar no jornal, tanto online quanto no jornal físico, tá bom, gente? Então, e para quê? Quer dizer que não é para escrever cartas para as pessoas? Não, nesse caso não. Você pode até escrever via e-mail e a pessoa coloca nessa seção de cartas. É uma forma de ele ter um contato com o leitor. E até mesmo saber se o leitor está gostando do jornal. Se aquilo atingiu o leitor que ele tá procurando. Então, isso é uma forma de ter uma conversa, um feedback que fala, né, com o leitor daquele jornal. Por isso que existe a seção de cartas no jornal. Tá vendo quantas seções que existem? Existem muito mais, tá bom? A tia hoje falou para vocês da seção de cartas e os tipos de seções que existem no jornal. Então, às vezes, agora, quando você quiser procurar alguma coisa que te interessa no jornal, você procura por seções. Vê a página, vê numa página em destaque principal e vê qual é a seção que mais te interessa.
Aí você vai lá na página e encontra a seção que você quer. Por isso que o jornal facilita a vida do leitor, tá vendo? E o mais importante, terceiro ano, leiam bastante. Jornal, revista, porque isso vai melhorar a sua escrita, a sua fala e a sua produção de texto, tá bom? Fica até a nossa próxima aula. Um beijo e tchau!